Amém? Eu queria convidar a ministra de hoje. Eu sei que todos estão com muitas expectativas, né? Sim ou não? Sei que ela vai tocar fogo nesse domingo. Venha, Érica. Diga comigo, Érica. Com mais ousadia, irmão. Érica. Obrigado por estar com o coração acessível para receber de Deus. Nos entrega tudo que Deus colocou em seu coração. Você pode dar um glória a Deus para Deus? Graça e paz, bom dia. Não aceito bom dia fraco não, diga bom dia. Bom dia. Amém, você pode sentar, obrigada gente. Vou pedir 3 ajudas. A primeira eu vou pedir para algum homem de Deus botar uma cadeira aqui, para mim. A segunda é pedir quem puder ficar nessa fileira aqui, vocês virem para cá, sentar aqui, para poder ficar olhando só para vocês, ó, coisa linda. E a terceira eu vou pedir para meu marido lindo e maravilhoso, botar água aqui para mim. Eu pedi para botar essa cadeira aqui, porque eu quero ficar bem bonita olhando para vocês. Tá vendo? Opa, não vai rolar não. Vocês vão me ajudar. Ele vai botar aqui para mim. Você tá bem? Que coisa boa. Você se incomoda se eu ficar sentadinha aqui olhando para vocês? Então, bom. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Você pode orar comigo? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã que você preparou para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada adolescente que está aqui nesse lugar, entregando o seu tempo e seu coração a você, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que se dispôs a ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu declaro sobre a vida deles corações incendiados por Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada adolescente que está aqui nessa manhã, uma convicção ainda maior do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu amor, Pai. Corações incendiados pelo amor de Cristo, pelo amor ao Evangelho e vidas transformadas através deles. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Você está bem? Que coisa boa, que coisa linda você estar aqui nessa manhã, entregando ao Senhor o seu tempo. Como o Fábio disse, né? Muitos de nós queríamos estar em casa, dormindo, né? Quentinho, enrolado no lençol. Deixa eu dizer, meu pé está gelado até agora, tão frio que está na minha casa. Eu queria estar enroladinha no meu lençol, mas sabe que existe mais para nós? Existe algo que o Senhor quer para mim e para você. Amém? E o tema desse culto, o título desse culto é assim: olha Cristo. Diga assim, é verdade. Alguém já viu? A gente está no mês de junho, né? E está acontecendo lá no mundo uma festa, né, chamada São João, e pessoas estão lá dançando forró, dançando quadrilha. Quem já viu uma quadrilha? Você já viu? Pronto, tem uma parte na quadrilha que diz assim, olha a cobra. Aí diz o quê? É mentira. Olha a chuva. Vai, minha gente, me ajuda. Vai, olha a cobra. Olha a chuva. Aí aqui a gente diz assim, olha Cristo. É verdade. No mundo existem muitas mentiras, existem muitas coisas que acontecem, existem muitas coisas que o diabo levanta, mas elas são mentiras. Mas eu e você temos uma bendita esperança chamada Jesus. E quando a palavra diz que Ele está voltando, é verdade. Quando a palavra diz que o Senhor está vindo nos buscar, é verdade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa manhã. Amém? Diga assim, estou preparado. Tá mesmo? Sim? Glória a Deus. E a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, para vocês pensarem. Por que vocês são cristãos? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Medita um pouquinho. Por que eu sou cristão? Por que eu venho para a igreja? Por que eu estou aqui hoje de manhã? Por que eu venho para os cultos e subo para a sala do Avivatim? Por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Tá pensando? Meditando na pergunta? Pois pronto, fica com ela aí na cabeça. Porque hoje, muitas pessoas, muitos adolescentes, eu já fui adolescente.
E quando eu era adolescente, eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, eu ia para os cultos de adolescente, eu ia para as conferências. Mas sabe por que eu ia? Porque a minha mãe ia. Então, eu ia para a igreja porque a minha mãe me levava. Eu ia para as conferências porque a minha mãe pagava para que eu fosse. Eu ia para os cultos porque a minha mãe me acordava e dizia, hoje tem culto, bora-se embora. Igual a mãe do apóstolo Bud, que o Fábio falou aqui agora há pouco. E quando eu estava, crescendo, amadurecendo, eu comecei a perceber e a pensar, por que que eu faço todas essas coisas? Por que que eu sou cristã? Será que de fato eu sou cristã ou eu só estou indo para a igreja porque a minha mãe vai? E existem, muitas vezes na nossa vida, situações em que nós estamos fazendo porque os nossos pais estão fazendo. Porque os nossos pais nos levam a fazer. E isso não é errado. Amém? Porque a Bíblia ensina a nós, enquanto pais, que nós precisamos criar os nossos filhos no caminho, na palavra. Então, se o teu pai, a tua mãe ou alguém te traz para a igreja, saiba que ele está cumprindo a ordenança do Senhor. Mas chegou o tempo na vida de vocês não mais ficarem conhecendo apenas o Deus dos pais de vocês. É tempo de vocês conhecerem o Deus que também é pai de vocês. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente está no automático, fazendo as coisas porque os nossos pais fazem. Porque nós temos que obedecer. Nós não podemos fazer tudo que queremos. E glória a Deus por isso. Mas existe algo para você também. Não é só para os seus pais. Não é só porque o seu pai, a sua mãe ou alguém que vem com você está envolvido na igreja que você vem também por tabela. Não. Deus tem algo para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você também. Você não é somente um adolescente. Você não é somente alguém que vem para acompanhar. Deus tem algo para você e Deus tem preparado coisas grandes para cada um de vocês que está aqui nesse lugar. Mas vocês só vão viver essas coisas se vocês quiserem e decidirem cumprir. No momento em que vocês pensarem, eu sou uma cristã, eu sou um cristão porque eu amo a Jesus. Porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou. Não mais porque Ele resgatou os meus pais e eu vim junto. Mas porque Ele tem algo para mim. Diga assim, Deus tem algo para mim. E quando a gente descobre isso e passa a viver nessas coisas, grandes mudanças acontecem na nossa vida. E como eu ia dizendo a vocês, na minha adolescência eu passei anos da minha vida, enquanto adolescente, indo para a igreja somente porque minha mãe ia. Porque minha mãe se converteu e ela disse, agora todo mundo vai para a igreja. Todo mundo tem que ir. Ela levava a mim e a minha irmã. E por muito tempo eu fiquei não gostando. Entenda, eu gostava de ir porque tinha uma sala muito legal lá. Na minha época não se chamava Viva Tim. Na minha época se chamava DA. Então eu amava ir para o DA, porque tinham meus amigos, tinham minhas amigas e eu me divertia muito. Tinham programações para mim e para eles e eu me divertia muito. Mas eu ainda não entendia que Deus tinha algo para mim. Naquela época, aquele departamento da igreja era somente um lugar de diversão e de encontrar os meus amigos. Até que um dia, diga assim, um dia, a chave virou. E um dia eu percebi que eu não podia mais viver somente porque era divertido. Ainda era divertido, mas existia algo maior. Existia um Deus que me chamava, um Deus que me amava, um Deus que se entregou por mim e que estava disposto a realizar os meus sonhos. E que não só estava disposto, mas tinha sonhos preparados para mim. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e pense em um sonho muito especial que você tem. Algo que você quer cumprir na sua vida, que você deseja, que você almeja. Que você ora ao Senhor e pede, Senhor, eu gostaria tanto de viver isso. Pensou? Pensou mesmo? Pois agora você vai abrir a Bíblia. Quem é bom de Bíblia? Pois pronto, abra aí. Em Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 20.
Quem abriu, diga amém. Foi pouco, vou esperar mais um pouquinho. Efésios 3:20. Se você abriu, diga assim, eu sou uma bênção. Aleluia. Efésios 3:20 diz assim, ora, e aqui está falando de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lembra daquele sonho que eu disse para você pensar? É bom, né? Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, se o que você pensou foi bom, Deus tem mais. Deus é poderoso para fazer mais. E aí você diz assim, meu Deus, melhor do que isso que você pensou. Melhor do que isso que você imaginou. Melhor do que o que você sonha. Deus tem um desejo em realizar ainda mais. Amém? Mas sabe como é que Ele vai realizar isso? Quando a gente confiar no Senhor. Quando a gente entregar os nossos sonhos a Ele. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes é difícil viver e obedecer sem entender. Não é assim? Às vezes os nossos pais ou alguém que está, né, alguém mais velho, dá algumas orientações e instruções a nós. E a gente pensa assim, eu não queria, que chato, poxa vida. Mas Deus tem algo melhor. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para nos guiar aquilo que é melhor. Por quê? Porque Ele está voltando. E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, que chato, mas eu queria fazer. Mas eu queria viver. Mas eu queria namorar. Você não tem vontade de namorar, não, né? São muito novinhos ainda. Mas eu queria. Mas sabe, Deus tem mais. Deus tem algo melhor. Amém. Diga amém, para eu saber que você está entendendo. Amém. Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo preparado para cada momento da sua vida. E aí eu te pergunto, você quer viver o bom ou o extraordinário? Então a gente precisa confiar em quem é capaz de nos guiar até o extraordinário. Amém? Nós precisamos entender, e isso só começa a acontecer quando a gente para de obedecer com o bico. Porque às vezes a gente obedece, mas é que sem querer, né? A gente obedece por fora, mas por dentro a gente não queria fazer. E isso não libera a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, eu vou obedecer e eu vou fazer o que está na palavra, o que os meus pais falam. Por quê? Porque eu entendo que eles sabem o que é melhor para mim. Porque eu entendo que eles querem um caminho bom para mim. Amém? Deus é um bom pai e Ele quer o melhor para nós. Mas Ele só vai fazer na nossa vida se a gente quiser, se a gente deixar. Enquanto a gente não deixar, Ele não pode fazer. Amém? Ele tem desejo de viver, de fazer a gente viver todos os nossos sonhos. E ainda mais. Ele tem desejo de nos presentear. E ainda mais. Ele tem desejo de nos levar a lugares que a gente nunca sonhou. E ainda mais. Amém? E eu queria que você abrisse mais um versículo comigo. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 2. Você abriu?
12, 2. Aqui é um homem de Deus chamado Paulo. E nessa carta, a igreja dos romanos, ele diz assim, a igreja em Roma, né? Eles não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim? Para isso existe uma condição, que é não viver segundo os padrões desse mundo. E o que é os padrões desse mundo? Você pode perguntar. Para cada um de nós, coisas vão se levantar. Muitas vezes na nossa escola, junto aos nossos amigos, existem situações, não é assim? Quem já passou por alguma situação que você teve que decidir entre fazer o que era certo e fazer o que todo mundo estava fazendo? Pronto, tem uma frase que os nossos pais falam e que às vezes a gente odeia, mas é verdade. Aí às vezes mamãe e papai dizem assim, você não é todo mundo. Não é assim? Você não é todo mundo. E sabe que isso é muito bom? Porque todo mundo é muito chato ser igual. É muito chato ser igual. É legal você ser único, você ser diferente. Mas às vezes as pessoas estão fazendo, todo mundo está fazendo alguma coisa. E aí, o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós precisamos não nos moldar ao padrão do mundo. E o que é o padrão do mundo? O que todo mundo está fazendo. E quando eu estou falando do que todo mundo está fazendo, eu não estou falando de coisas legais, de coisas lícitas, de coisas que são corretas, amém? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Todo mundo está assistindo dorama, sim ou não? Vamos lá, quase todo mundo assiste um dorama. E aí eu senti vontade de fazer também, de assistir também. O menino fica de fora dessa conversa. Mas aí você vai sentir vontade de assistir também. Isso é errado? Diga, depende. O que é que eu vou assistir? Amém? Todo mundo está indo visitar um parque novo que abriu. Isso é errado? Depende. O que é que você vai fazer no parque? Qual é o seu propósito de estar indo para aquele lugar? Amém? Diga amém. Porque a Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas. Ou seja, nós podemos fazer todas as coisas. Porém, nem tudo convém que a gente faça. Por quê? Porque tudo vai depender da intenção do nosso coração. Existem coisas que são claramente erradas e que a Bíblia nos instrui, nossos pais nos instruem, pessoas que nos amam e cuidam de nós nos instruem. Eu não estou falando disso. Amém? Tem coisas que são de fato erradas e que a gente não vai se guiar por esse caminho. Por quê? Porque é o mundo que faz. E se a gente quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente vai pelo caminho contrário. Mas existem outras coisas que não são erradas. Mas às vezes a intenção do nosso coração está errada em fazer. Às vezes a intenção do nosso coração está errada em ir. Por que eu quero ir? Porque todo mundo está fazendo e eu não quero me sentir excluído. Não, porque eu quero fazer. Não, porque fulano disse que era para fazer e eu quero seguir igual fulano. Mas será que fulano é uma boa influência para nós? Amém. Eu sei que em todo grupo, em todo lugar, existem pessoas que vão direcionar, né? Existe aquela pessoa que vai dizer assim, não, vamos fazer assim. E todo mundo vai lá e faz. Não, vamos fazer assado. E todo mundo vai lá e faz. Mas às vezes a gente precisa pensar e perceber se aquele é o melhor caminho para nós ou não. Amém? Porque às vezes a gente começa a fazer algumas coisas, às vezes a gente começa a ter algumas atitudes seguindo a maioria das pessoas. E nem sempre aquilo é bom para nós. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudava, sempre tinha uma pessoa que era mais excluída. E aquela pessoa às vezes era mais excluída. E sempre tinha alguém que dizia, não vamos falar com fulano não, fulano é muito chato. Deixa ele lá. E aí todo mundo ia atrás daquele outro fulano. Não é para ficar perto dele não, porque ele é assim assado. E aí todo mundo ia e não ficava perto do fulano. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de seguir as regras. Isso não é bom não, viu, minha gente? Eu tô só dando um exemplo para vocês, aleluia, glória a Deus, né? O Senhor me tratou, mas eu não gostava de seguir regras. E nem regras normais,
E nem essas regras o povo falava, não fala com fulano. Eu falava, eu vou falar. Ah, não fica perto falando, eu vou ficar. Eu quero. E aí eu começava a conhecer aquela pessoa e eu descobria que aquela era uma pessoa muito legal. Mas só porque alguém não gostava dela, todo mundo excluía aquela pessoa que era legal. Isso já aconteceu com você? Você já viu alguma situação parecida? Pronto, aí depois, sabe o que acontece? Eu descobria uma grande amizade com aquela pessoa. Porque aquela pessoa era muito legal, aquela pessoa acrescentava muito na minha vida. Mas por conta de outro fulano, eu perdi um tempo não estando perto dela ou dele. Mas quando a gente decide ser diferente, quando a gente decide fazer o que todo mundo não está fazendo, Deus tem a oportunidade de nos abençoar. Deus tem a oportunidade de viver, de nos fazer viver grandes coisas. E eu lembro que como eu disse a você, quando eu era adolescente, eu não gostava muito de estar na igreja. E eu tinha vergonha na escola de dizer que eu era cristã. Só que aí teve um dia que eu disse, vou falar. Aí falei. E aí teve uma coisa, foi bem perto de quando eu mudei a minha vida, que quando eu decidi falar que eu era da igreja, porque assim, estava ficando difícil não falar, né? Porque eu me envolvia em muitas coisas, fazia muitas coisas e sempre alguém perguntava. E aí teve um dia que eu disse, vou falar. E aí falei. Algumas pessoas perguntaram, tal, falei. E aí teve um menino que ele disse bem assim, tu é crente, é? Eu disse, sou. Aí ele fez, vixe, nem parece. Faltou eu morrer. Eu disse, meu Deus, que horrível. E foi aí quando eu percebi que as minhas atitudes não estavam sendo compatíveis com aquilo que eu dizia. Eu dizia que eu era cristã, eu dizia que amava o Senhor, mas muitas vezes, apesar de não gostar de seguir as regras, eu seguia, porque era muito mais fácil. Eu seguia o que todo mundo estava fazendo porque era mais fácil, porque era bom ser aceita. Até que alguém disse isso, nem parece que tu é crente. E eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo. E quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ao meu redor começaram a mudar também. E antes, coisas que eu me via pressionada a fazer, pressionada a falar, porque todo mundo estava fazendo, não fazia mais diferença. Por quê? Porque as pessoas sabiam que eu não ia fazer. As pessoas sabiam que eu era teimosa e não ia fazer. E aquilo deixou de me afetar. E sabe o que foi que eu descobri? Que fazer o certo não me deixava sozinha. Amém. Porque às vezes eu tinha medo de não fazer o que todo mundo estava fazendo e ficar sozinha, isolada, feita aquela pessoa que deixaram isolada. Mas existiam pessoas que Deus levantou para estar ao meu lado. Amigos que Deus levantou para estar junto comigo. Sem que eu precisasse fazer o errado. Sem que eu precisasse viver uma vida de mentiras. Amém? Diga amém. Amém mesmo. E eu quero ler mais uma história com vocês. Que está lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. Você abriu? Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: nos deem um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram-se as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E essa passagem é um pouquinho difícil da gente entender nos dias atuais, mas eu vou explicar para você, amém? Aqui fala a história de 10 moças que estavam esperando o seu noivo. 10 noivas, amém? E elas carregavam, a Bíblia diz que elas saíram à noite e levaram lamparinas. E as lamparinas delas eram, eu não sei se você já viu uma ampulheta, você já viu? Que é assim, ó, você feito um 8, que vai caindo assim, pronto. A lamparina era mais ou menos feito uma ampulheta e tinha o fogo embaixo. E ficava acesa, né? Não tinha eletricidade nessa época. Glória a Deus que hoje a gente tem. Mas elas carregavam aquela lamparina, só que para o fogo ficar aceso precisava de óleo. Amém? É feito o fogão hoje, né? Precisa de gás para o fogo ficar aceso, né? Assim, naquela época precisava do óleo para o foguinho ficar lá aceso na lamparina. E a Bíblia diz que saíram 10 moças. 5 delas levaram a lamparina e levaram o óleo também. Porque elas pensaram assim, olha, se o meu fogo apagar, eu tenho mais óleo para deixar ele aceso por mais tempo. E as outras 5 não levaram. E o noivo demorou, elas dormiram. Quando ele ia chegando, as lamparinas estavam tudo apagadas, porque já tinha se passado muito tempo. Das 10, 5 levaram óleo e acenderam de novo. As outras 5 não levaram, saíram para comprar. Quando voltaram, o noivo já tinha entrado na festa de casamento, fechou a porta e disse, olha, não vai entrar mais ninguém. Aí você pode perguntar, que diacho de história é essa? Não estou entendendo é nada. A Bíblia diz que nós... Quem é filho de Deus? Pronto. Nós, enquanto filhos de Deus, nós somos noiva de Cristo. Amém? É só uma figura de linguagem. Amém? Meninos, né, não fiquem constrangidos. Mas a gente é a noiva de Cristo. E a Bíblia está comparando essas noivas a nós, enquanto igreja. E a Bíblia está dizendo assim, olha, o noivo vai chegar. Quem é o noivo? Jesus. O noivo está voltando. Vocês já ouviram sobre o arrebatamento? Sim, né? Então, vocês sabem que nós estamos aguardando Jesus voltar para nos buscar. Mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. Igual essas noivas da história. Elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Dessas noivas, 5 estavam preparadas. 5 estavam com as suas lamparinas acesas para receber o noivo. E eu e você, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar preparados. Porque quando Jesus vier, nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Aí você vai me perguntar, diga assim, Érica, vai. Érica, o que é a lamparina? E o que é o óleo? Diga assim, a minha vida. Nós precisamos estar com as nossas vidas íntegras diante do Senhor. E isso significa não estar andando em mentira, não estar andando em desobediência, estar andando em amor com as pessoas, obedecendo ao Senhor. Porque quando o noivo chegar, eu não quero ser uma noiva imprudente. Que quando ele chegar, eu não vou perceber, depois eu vou bater na porta e dizer assim, Senhor, mas eu sou crente, mas eu sou filho de crente. Eu passei a minha vida na igreja. Eu ia para os cultos. Eu ia para o Avivatim. Como assim eu não vou entrar? A minha lamparina está aqui. E aí o noivo vai dizer, olha, tua lamparina está apagada. Eu não conheço você. Você não pode entrar. Eu não quero ser encontrada desse jeito. Eu quero ser uma noiva de Cristo prudente. Que está cuidando do que eu faço. Está cuidando do que eu falo. Está cuidando da minha vida. Para quando Jesus voltar... eu não vou poder dizer, é mentira. Não, é verdade, ele voltou. E aí? Sabe onde é que eu quero estar quando ele voltar? Com ele. Vivendo com ele. Andando com ele.
E o melhor de todas essas coisas é que Deus não está preparando somente o nosso futuro quando Ele voltar para a gente subir, ser arrebatado e passar um tempo no céu. Não. Ele tem algo para nós hoje. Ele tem uma vida gloriosa para nós hoje. Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você hoje. Uma vida em abundância, uma vida de alegria. Amém? Mas não significa que circunstâncias não vão vir, que situações não vão acontecer. Às vezes a gente vai estar em situações difíceis, mas a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com óleo na nossa lamparina, para que nós possamos viver e desfrutar de tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Amém mesmo? E eu queria convidar você agora a ficar de pé, para a gente ir para a nossa última parte. O louvor pode ir subindo. E enquanto eles sobem, eu queria que vocês fechassem os olhos. E eu queria que vocês pensassem. Lembra que a gente pensou nos nossos sonhos e naquilo que Deus quer para nós? Lembra? Você pensou no seu sonho? Diga sim. Vai, gente, vamos fingir que a gente não está com sono. Diga sim. Pois eu quero que você feche novamente seus olhos. E dessa vez você vai pensar na sua vida. Nas coisas que acontecem com você no seu dia a dia. Amém? Fecha aí os olhos e vai pensando. Lembra daquelas situações chatas que aconteceram? Lembra daquelas situações que você precisou tomar uma decisão? Que você precisou escolher entre fazer o certo e fazer o que todo mundo estava fazendo. E eu quero que você ore comigo. Depois que a gente orar, os meninos vão tocar, a gente vai se entregar ao Senhor. A gente vai ter agora um momento de adoração e oração. Amém? Porque vocês são. Estou dizendo que eu sou adolescente também. Ó. Nós somos adolescentes, cheios do Espírito, cheios do Senhor. Amém? E para que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida, nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos viver para Ele. Tem uma banda que você gosta muito? Pensa aí. Tem? Pronto, se você estivesse num show dela hoje, como é que você estaria? Como é que você estaria? Pensou, né? Pois pronto, será que Jesus não merece muito mais de mim e de você? Então, feche os teus olhos, eu quero orar com você. E depois que a gente orar, a gente vai celebrar. A gente vai dançar. A gente vai pular e viver e declarar o que Deus tem para nós. Amém? Não, esse amém eu não gostei não. Vou dar uma de pastor Inaldo aqui. Diga amém. Agora, muito bem, gente. Vamos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque você se entregou por mim. Eu te agradeço, Jesus, porque você preparou uma vida de abundância para mim. Obrigada, Jesus, porque você não me deixa só. Obrigada, Jesus, porque você me ajuda a escolher aquilo que é melhor para mim. E nessa manhã eu quero declarar sobre a vida de cada adolescente que está aqui, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está nesse lugar, que nós entregamos a nossa vida a você. Reafirmamos o compromisso de estar na tua palavra, de estar na tua presença, de andar em obediência a você. Obrigada, Jesus, porque você não nos desampara, você não nos deixa só, você nos guia, você nos ama, você nos conforta todos os dias da nossa vida. E é por causa dessas coisas que nós te amamos, é por causa dessas coisas que nós te desejamos, e é por causa disso que nós nos alegramos em você. Obrigada, Jesus, porque descobrimos uma vida melhor em Ti. Uma vida mais excelente. Uma vida de festa. Obrigada, Pai, em nome
de Jesus. Quem crê, diga amém.